A paz do Senhor para todos, para todas. Que dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Estou feliz de estar começando aqui uma série de lives, né? Vamos ficar estudando até o meio do ano, se Deus quiser. É o livro de Gênesis, o livro do começo. O Bereshit, né? O livro do começo. Tem algumas pessoas já entrando aí, olha, vocês já estão aqui me honrando com a presença de vocês aqui nessa live. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, Monsione, Vanessa, que já estão aqui comigo. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês que já chegaram primeiro aqui na nossa live. Gente, a nossa live hoje está uma benção. É a única coisa que eu posso dizer sobre começar a estudar o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro maravilhoso, né? Como todos os livros da Bíblia são maravilhosos, mas o livro de Gênesis ele tem uma particularidade. Qual a particularidade do livro de Gênesis? É o livro do começo, é o livro onde tudo começou. Então, gente, eu queria assim pedir para vocês que já estão aqui, né? Toca nesse aviãozinho e manda essa live para alguém. Alguém que você conheça que está no Instagram, que tem o Instagram, toca nesse aviãozinho aí e manda essa live para essas pessoas, para que a gente possa estar juntinho aqui estudando a palavra de Deus. Gente, eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo saber o que Deus tem para minha vida, porque quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco, né? E eu gosto de ouvir a voz do meu Pai, então eu gosto muito de ler e estudar a palavra. E sempre tem um grupo aqui, né? Às vezes é um grupo grande, às vezes é um grupo médio, às vezes é um grupo pequenininho, mas sempre tem gente aqui, ó. Rogéria já entrou também, a paz do Senhor, Rogéria. Gente, é muito bom. Ó, antes de começar, eu vou fazer esse pedido para vocês, né? Para vocês tocarem nesse aviãozinho aí, né? E mandar essa live para alguém, né? Para alguém assistir agora, né? Ou mesmo saber o que está acontecendo, né? Depois assistir. A paz do Senhor, Rogéria. Então eu vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho. Quanto mais pessoas ouvirem as verdades de Deus, melhor. Às vezes a gente tem um pouquinho assim de timidez, né? De falar. Mas quando a gente envia uma live, é outra pessoa que está falando. Você está ajudando a divulgar a palavra de Deus. Eu estou muito comprometida com a divulgação da palavra de Deus. Sempre estive, né? Sempre amei a palavra. Desde criança que eu leio a Bíblia, que eu amo a palavra, né? A minha família, os meus amigos, meus pais são testemunhas disso. O quanto eu amo a palavra de Deus e o quanto eu amo aprender e dividir aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Gente, antes de começar o livro de Gênesis, eu vou falar a data de hoje, para ficar marcado aqui, né? O nosso início, dia 20 de janeiro de 2022. No nosso calendário aqui, né? Que a gente usa aqui no Brasil. O nosso calendário, para quem não sabe, é o calendário gregoriano. 20 de janeiro de 2022. Mas no calendário hebraico, e eu sempre toco nesse assunto do hebraico, porque o hebraico é a língua da nação escolhida de Deus, né? A língua santa. A gente considera o hebraico uma língua santa. E no hebraico, hoje é o dia 18 de Shevá. É o dia 18 de Shevá. E o ano que eles estão, né? Os judeus estão no ano de 5.782. Nós estamos no ano de 2022 porque o calendário gregoriano conta a partir de Cristo, né? Mas os judeus, eles contam muito antes, né? Então, eles já estão no ano 5.782. E no calendário deles, hoje é dia 18 de Shevá. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, pra gente começar, antes de começar o livro de Gênesis, para você entender como, assim, a gente tem coisas para aprender. Eu aprendi isso, eu quero dividir com você. Janeiro, gente, mês de janeiro. Janeiro não é um nome bíblico, você sabia disso? O nosso calendário, ele não é baseado em nomes bíblicos. O mês de janeiro, que nós estamos agora, aliás, é o mês do meu aniversário, né? Não é um nome bíblico para os meses do calendário dado por Deus. Esse nome, ele foi inserido no calendário gregoriano, que não é um calendário bíblico. Em homenagem a um Deus. Você sabia que janeiro é um nome dado no calendário como o primeiro mês do nosso calendário em homenagem a um Deus? Você sabia disso? Sim, o nome desse deus romano era chamado Janus, o nome desse deus romano. Então, para homenagear o deus Janus, colocaram o primeiro
mês do ano como janeiro, para homenagear esse deus chamado Janus. E você sabe uma particularidade? Eu vou dividir isso com você porque é muito importante. Janus, ele tinha duas faces. O deus Janus, ele tinha duas faces. Uma olhando para frente e outra olhando para trás. Olha só que interessante, gente. E aí, sabe o que acontecia? Essas duas faces, uma olhando para frente e outra olhando para trás, impedia Janus de seguir. Então Janus, ele estava olhando para trás e ele estava olhando para frente. Então ele não sabia para onde ir. É uma característica desse deus Janus. Então esse deus se mantinha estático e sem perspectiva. Olha que interessante. O nome original de Janus, sabe qual é? Se você não sabe, você vai aprender agora. O nome original de Janus era Caos. Isso mesmo que você ouviu. Caos. Você entende por que geralmente as pessoas têm tanta dificuldade com o mês de janeiro? Você está entendendo agora um pouquinho por que as pessoas têm tanta dificuldade com esse mês? Muitas pessoas reclamam do mês de janeiro. Porque é um mês que a gente tem que pagar IPTU, IPVA, e tem que fazer matrícula de colégio, tem que comprar material escolar, e tem as dívidas todinhas do cartão do mês de dezembro. As pessoas reclamam muito do mês de janeiro. De repente, é por causa dessa origem, né? Janeiro é um mês em homenagem a Janus, que era o deus do caos. O deus que tinha uma face para frente, uma face para trás, um deus que se mantinha estático, porque ele não sabia para onde ir. Então, Alessandra, eu prefiro considerar o mês de janeiro, né, no calendário judaico. O calendário judaico, o mês de janeiro, é chamado de mês de Shevá. É o 11º mês do calendário judaico e é simbolizado pela tribo de Asser, que foi um dos filhos de Jacó, né? Que esse mês, o mês de Shevá, representa para os judeus? Olha só, representa um tempo de justiça, representa um tempo de alegria. Olha a diferença do significado do mês de janeiro para Shevá no hebraico. É um tempo de bênção do Senhor. É um mês que eles consideram para fincar as bases de justiça e de retidão. Então, é um mês, né? Eu considero um mês para eu me desenvolver no plano de sustentação de todo um ano que vem pela frente. Então, eles entendem o mês de Shevá como um mês de planejamento, um mês de planejamento. É o mês das árvores, né? É o mês de fincar as raízes, é o mês de pensar como eu vou me comportar no restante da minha existência. É um mês para mim procurar as pessoas que vão trazer cântaros de água para a minha vida, para regar as minhas raízes. Olha só como os judeus pensam esse mês, né? É um mês que a gente precisa experimentar, né? Meditar naquilo que vai trazer sustentação para a nossa vida, porque tudo que eles plantarem, né, nesse mês é um mês assim específico para as colheitas que virão. Então olha só a diferença. Então eu considero o mês de janeiro ou mês de Shevá, para mim, que é o mês de eu fincar as raízes. É o mês para mim armazenar, é o mês do suprimento, é o mês de eu encher os meus reservatórios emocionais, físicos, espirituais. É o mês para mim avaliar os meus caminhos, avaliar as minhas amizades, avaliar e planejar o meu futuro. Então, para mim, o mês de Shevá, que é o mês de janeiro que nós estamos agora no calendário gregoriano, que é o que a gente usa aqui, né? É chamar à existência aquilo que não existe. É clamar para Deus dos céus: Senhor, me abençoa, eu estou aqui desejosa de receber as tuas bênçãos. Eu quero suprimento para todo o meu ano. Eu quero suprimento para as minhas raízes. Eu quero água para as minhas raízes. Eu quero, Senhor, ter um ano super abençoado. Eu não estou como Deus Janus, olhando para frente, olhando para trás, estático, não. Esse é o mês de Shevá, é o mês das águas molhando as nossas raízes. Então, isso eu aprendi. Eu quero dividir isso com você hoje. Então,
eu estou utilizando o mês de Shevá, né, que é o mês de janeiro agora, para mim, é me abastecer, gente. Estou lendo muitas passagens bíblicas, estou estudando, estou lendo, estou orando mais, né? É o mês que eu estou em casa, então é o mês que eu posso me dedicar mais à leitura da palavra. É o mês para mim pensar, né, na minha vida profissional, no que eu vou fazer, nos meus projetos para esse ano. É o mês, gente, da gente abastecer. Então eu queria dividir essa informação com você. Então nada melhor para a gente começar o nosso ano abastecendo a nossa vida com o livro de Gênesis. Sabe por quê? Porque Gênesis é o livro do começo. É onde tudo começou. Já viu quando você está conversando com alguém e a pessoa começa a falar um monte de coisa para você, né? Um monte de dificuldade, um monte de problema, aí você fala assim, vem cá, para aí, espera um pouquinho. Como isso tudo começou? Porque a gente não vai ajudar uma pessoa se a gente não souber a história desde o começo, não é? Então, o livro de Gênesis, o Bereshit, é o livro do começo. É o livro para nós entendermos um monte de coisas na Bíblia. A gente só vai entender lendo o livro de Gênesis, porque é em Gênesis que começa toda a história do mundo. Obrigada, eu que agradeço vocês, né, de estar aqui sempre comigo aí. A Mandinha também entrou aí. Então, gente, Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia, mas Gênesis é a chave hermenêutica para compreender os outros 65 livros da Bíblia. Grava isso. Para você entender os outros 65 livros da Bíblia, você tem que entender o livro de Gênesis. Se não existisse o livro de Gênesis, você não ia entender a origem do universo, você não ia entender a origem do homem, você não ia entender a origem da mulher, você não iria entender a origem do casamento, você não ia entender o que é conceito de família, você não entenderia o que é pecado, você não entenderia o que é redenção, você não entenderia o que é a nação ou quem é a nação de Israel e por que a gente fala tanto em Israel na Bíblia. Já parou para perceber isso? Por que se fala tanto na nação de Israel na Bíblia? Você vai entender lendo o livro de Gênesis. Você não entenderia as nações gentílicas, você não entenderia o plano da salvação pela graça se você não conhecesse o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, gente, estudar o livro de Gênesis é tomar um banho de história. Não é história com letra minúscula, não, história com letra maiúscula. Ler o livro de Gênesis, estudar o livro de Gênesis, é penetrar nas riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Quem falou isso foi o Hernando Dias Lopes. E eu faço as suas palavras. Realmente, o primeiro capítulo de Gênesis já é uma coisa maravilhosa. Porque o primeiro capítulo de Gênesis, ele trata da história da criação do mundo. Nenhuma outra doutrina, gente, bíblica é mais combatida atualmente do que a verdade exposta no livro de Gênesis. Você acha que tem muita heresia no mundo? Muita gente falando um monte de asneira, de besteira no mundo? Olha, nunca, se você for estudar mesmo a fundo, você vai entender que o livro de Gênesis é o livro mais atacado no mundo. Você vai estudar comigo aqui, você vai entender por que esse livro é tão atacado. E a gente já vai começar pelo primeiro versículo. Olha só, Gênesis 1, versículo 1. Vamos lá? Tá com a sua Bíblia aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Parece que as pessoas, elas têm dificuldade de entender, de aceitar essa verdade, que Deus criou os céus e a terra. As pessoas têm dificuldade de entender isso, de aceitar isso. E aí, o que acontece? Só nesse primeiro versículo, gente, a gente vai analisar só esse primeiro versículo.
Muitas teorias foram criadas para explicar a origem do universo. Você estudou, você sabe do que eu estou falando e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, porque é impossível começar a estudar o livro de Gênesis sem começar pelo começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, existem várias teorias circulando no mundo, muitas teorias criadas para explicar como esse universo surgiu. Eu vou falar das 3 principais que as pessoas falam por aí. Eu não vou ter tempo para falar todas, mas eu vou falar as 3 principais, tá? Nós temos a teoria da geração espontânea, nós temos a teoria da explosão, que é o Big Bang, você já ouviu falar, né, sobre isso, e nós temos a teoria da evolução das espécies. Essas 3 teorias são as mais cogitadas aí no mundo, que explicaria a criação do universo. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso porque muitas pessoas têm dificuldade de aceitar que foi Deus que criou os céus e a terra. Então, existem essas 3 teorias. Deixa eu explicar bem rapidamente o que as pessoas dizem sobre a criação dos céus e da terra, tá? Essa teoria da geração espontânea diz o seguinte: diz que o universo deu à luz a si mesmo, tá? Que não houve um criador, nem uma causa primeira. Essa posição pode ser sintetizada na seguinte sentença: ninguém vezes nada é igual a tudo. Você concorda com isso? Ninguém vezes nada é igual a tudo. É isso que as pessoas que acreditam nessa teoria afirmam. Que ninguém vezes nada é igual a tudo. A ciência prova, gente, que o universo é formado de massa e energia. É a ciência que diz isso. O universo é formado de massa e energia. Também a ciência atesta que o universo é governado por leis. Mesmo aquela pessoa que não é crente, que nunca leu a Bíblia, não acredita em Deus, se ela for até um cientista, ela vai dizer o seguinte: olha, o nosso universo é governado por leis. Tem a lei da gravidade, tem a lei da atração dos corpos, tem várias leis. E as pessoas, né, elas começam a falar um monte de coisa. A ciência prova que o universo é governado por leis. Agora vamos pensar aqui comigo. Se o universo foi criado espontaneamente, massa e energia se criam sozinhas, gente? Massa e energia se cria sozinha? Agora me fala, leis se criam sozinhas? O que vocês acham disso? Logo, as leis foram criadas. Existe a lei da gravidade. O que diz a lei da gravidade? Se a força da Terra puxa os corpos para baixo. Por isso que você pega uma pedra e joga, ela cai no chão. Por quê? Por causa da lei da gravidade. Um espaço, por exemplo, que não tem a gravidade, você vai jogar uma pedra e ela vai continuar flutuando, porque não tem a lei da gravidade para atrair os corpos. Quem criou essas leis? Elas foram criadas do nada? É isso? Mas várias pessoas acreditam nisso. Então, será que foi o acaso? Não, gente, não foi o acaso. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você olha para um relógio, tá aqui, eu estou usando um relógio. Que relógio bonito. Mas alguém desenhou esse relógio. Alguém criou esse relógio. Acreditar nessa teoria, né, que a Terra surgiu dela mesma, que foi uma geração espontânea, acreditar nisso é pensar que um relógio se criou sozinho. Gente, isso aqui é inimaginável, impossível, né? É a mesma coisa você olhar para uma casa e achar que ela se criou do nada. Claro que se você ver uma casa, você vai saber que alguém projetou aquela casa, que um pedreiro construiu aquela casa. A casa não surgiu do nada. Mas essa teoria da geração espontânea diz que, né, eles acreditam que tudo surgiu do nada, né? E aí é muito estonteante, né, gente? Pensar que um vasto universo como o nosso surgiu espontaneamente. Mas é uma teoria que as pessoas acreditam. Tá? Uma outra teoria é a teoria do Big Bang. Você que estudou, já estudou sobre essa teoria. O que essa teoria diz? A teoria do Big Bang diz que o universo surgiu de uma gigantesca explosão cósmica, né? Eles acreditam, eles afirmam nessa teoria
que houve uma grande explosão e que surgiu todos os tipos de vida por causa dessa explosão. Agora eu pergunto, gente, será que o caos pode gerar o cosmos? O caos pode gerar o cosmos? Será que a desordem pode gerar a ordem? Será? Será que uma colossal explosão pode gerar um universo inteiro com leis, movimentos, harmonia e propósito? Seria mais fácil acreditar que se a gente jogasse para o ar 1 milhão de letras, ia cair um dicionário no nosso colo, na nossa frente. Isso não é um absurdo, gente, pensar isso? É um absurdo, né? É a mesma coisa eu pensar que se eu lançar uma bomba atômica numa região, né, a poeira vai se transformar em praças e jardins. Isso não existe. Mas as pessoas acreditam nessa teoria, né? Que é a teoria do Big Bang. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os astrônomos chegam a dizer, presta atenção nessa informação, isso não é eu que estou falando não, tá? Os astrônomos chegam a dizer que o diâmetro do universo deve chegar a 10 bilhões de anos-luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Sendo assim, se a gente tomasse uma nave espacial que percorresse a fantástica velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós íamos gastar 10 bilhões de anos para ir de um extremo a outro do universo. Preste atenção, gente. Como tudo isso foi criado de uma explosão. Me fala, se dá para acreditar num negócio desse. Será que uma gigantesca explosão ia produzir esse universo que é enorme, que a gente não tem nem noção de quão grande é o universo? A gente sabe, gente, que aqui no planeta Terra, Deus criou o planeta Terra com as condições perfeitas para que nós sobrevivêssemos aqui. Se a gente ficasse um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos queimados todos. Não existiria vida na Terra. Se a gente tivesse um pouquinho mais afastado do Sol, morreríamos congelados. Então, você acha que essa Terra pensada assim por milímetros por Deus, para que não ficasse nem perto do Sol, nem afastado do Sol, de modo que houvesse vida aqui, surgiu do nada? Será que ninguém pensou sobre isso? Então, é mais fácil, gente, eu teria que ter muito mais fé para acreditar nisso do que acreditar no que diz a Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu acho mais difícil acreditar nessa teoria do Big Bang do que acreditar que Deus fez os céus e a terra. Mas é uma teoria que circula aí, tá? Eu só tô no primeiro versículo de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Eu tô falando das teorias que circulam no mundo por conta da criação do universo, tá? E nós temos uma teoria aí muito conhecida também, que é a teoria da evolução das espécies, né? Quem criou essa teoria foi o Charles Darwin, né? Você já conhece, já ouviu falar no Charles Darwin. Ele, em 1859, ele lançou em Londres um livro chamado Origem das Espécies. E nesse livro, esse livro se tornou a Bíblia de milhões de pessoas, né? O credo, a religião de milhares de pessoas a partir do século XIX. Hoje, a teoria da evolução, né, ensinada por Darwin nesse livro, ela está presente em todas as escolas, praticamente, em todas as universidades, como sendo uma verdade científica. Eu digo aqui que não é. Tá? Ela é ensinada como uma verdade científica, mas ela não passa de uma teoria, assim como as outras que eu falei, tá? Nada é provado cientificamente. Essas são teorias, são apenas teorias. E esse peixe, né, foi vendido aí como uma verdade científica e na realidade não é. Segundo Darwin, o mundo é o produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. E essa evolução é regida pela seleção das espécies, ou seja, as espécies mais aptas sobrevivem, as mais fracas não conseguem sobreviver.
Mas deixa eu falar uma coisa para vocês desse livro, Origem das Espécies, do Charles Darwin. Deixa eu falar uma coisa interessante para você que talvez você não saiba. Esse livro do Charles Darwin tem mais de 800 verbos. Sabe em que tempos são os verbos? Presente, passado, futuro? Futuro. Futuro do subjuntivo. Quer dizer o que é isso, gente? Suposição. A maioria dos verbos que o próprio Charles Darwin usa nesse livro Origem das Espécies não passam de meras suposições. Ele usa os verbos no tempo futuro do subjuntivo. Então, são suposições. Trata-se de um amontoado de suposições. O relato de Gênesis, porém, está de acordo com as descobertas científicas. As descobertas da ciência batem exatamente com aquilo que está escrito na Bíblia. Nós somos seres programados geneticamente. Hoje a gente tem condições de falar isso com toda a propriedade, né? Nós fomos programados com um código genético nos dado por Deus. Deus colocou em nós os códigos da vida. A gente pode ver mutação de espécies, mas não transmutação. E eu quero explicar isso aqui. A gente pode ver até evolução de espécies. Podemos ver mutação de espécies. Mas a gente não vê transmutação de espécies. Você pode ter diversos tipos de cães. Existem vários tipos de cães. Mas você nunca vai ver um cachorro se transformando num leão. Isso não existe. E é isso que a teoria de Darwin diz, né? Que os seres foram evoluindo até chegar em alguma coisa, né? É isso que a gente vê lá escrito. Mas eu estou dando um exemplo aqui agora. Existem vários tipos de cães, mas nenhum se transforma em leão. Existem vários tipos de macacos, mas você nunca vai ver um macaco se transformando num homem. Isso não existe. Então, quando fala assim, está correto o enunciado, a ciência corretamente analisada jamais entrará em conflito ou em contradição com a Bíblia corretamente interpretada, pois ambas têm o mesmo autor, Deus. A Bíblia tem um autor. A Bíblia, quem é o autor da Bíblia? Deus. E quem é o autor da verdadeira ciência? Também é Deus. Então, eu reafirmo aqui, conforme está escrito em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estão gostando até agora? A gente comentou agora sobre as teorias que existem, né? As mais bambambam que tem por aí, né? Que fala sobre a criação do universo. Eu estou fazendo um contraponto entre essas teorias e o que diz a palavra de Deus. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, se você chegou agora, gente, depois assiste esse vídeo desde o início, porque tá muito bom desde o início, tá? Começamos tem 20 minutos já, e já falei bastante coisa, tá bom? Então, quando o livro de Gênesis começa, o livro de Gênesis, gente, ele não tenta explicar a existência de Deus. Não. Se você for procurar em Gênesis explicações tentando te provar que ele é Deus, Deus não vai fazer isso. O livro de Gênesis, ele parte do princípio que Deus existe. Ele parte do princípio que ele é real. Ele é real. Então Gênesis começa dizendo o seguinte, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente vai para um próximo versículo. Gente, não sai daí, hoje a live tá muito boa, tá? A live hoje é para quem quer aprender mesmo. Depois tem uma novidade aí no final que eu vou passar para vocês, tá? Gênesis 1, versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, vamos para o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Gente, isso aqui também dá pano para manga, tá? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Porque a terra era sem forma e vazia. Primeira pergunta. Ora, por que Deus criaria uma coisa sem forma e vazia? Tá seguindo o raciocínio comigo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia.
E aí você pode perguntar, Alessandra, por que a terra era sem forma e vazia? Por que Deus criaria uma terra sem forma e vazia? Nós temos aí também duas explicações, duas teorias. Eu não vou dar a minha opinião qual teoria eu acredito mais. Tá bom, gente? Eu vou falar aqui as duas teorias que existem, as principais teorias sobre esse versículo aqui, que a terra era sem forma e vazia, tá? Vamos ver aí. A primeira teoria que as pessoas acreditam, né? Que as pessoas falam, por que a terra era sem forma e vazia? É a teoria do intervalo. Acredita-se, existe um grupo de pessoas que acreditam que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu alguma coisa para deixar a terra sem forma e vazia. Deu para entender? Deu para entender, gente? Existe um grupo de pessoas que acredita que entre o primeiro versículo e o segundo versículo passaram-se muitos anos, ou milhares de anos, ou até milhões de anos. Existe um grupo de pessoas que acredita nisso. É uma teoria chamada teoria do intervalo. Então essa teoria diz o seguinte, que houve algum tipo de pré-criação de Deus, além daquela que é descrita aqui no livro de Gênesis. Então eles entendem o seguinte, Deus criou os céus e a terra. Depois aconteceu alguma coisa com essa terra que deixou essa terra sem forma e vazia. Então, o que as pessoas acreditam? Eles acreditam que houve algum fato, alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 que destruiu a terra. E essas pessoas acreditam, segundo essa teoria, né, que houve uma catástrofe. A terra foi assolada por alguma coisa que a deixou sem forma e vazia. E aí, a partir do versículo, finalzinho do versículo 2, né, Deus começa a recriar novamente a terra. Isso é uma teoria, tá, gente? E aí você pode me perguntar, irmã Alessandra, tudo bem, e se essa teoria for correta? Se realmente houve um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, que Deus criou os céus e a terra, houve alguma coisa que deixou a terra sem forma e vazia. O que seria? Essas pessoas acreditam que houve um incidente, né, de uma estrela, ou um cometa, ou um meteoro, alguma coisa que possa ter caído na terra e ter destruído a primeira terra que Deus criou. E aí, a partir do versículo 2, parte B, ele começa a recriar a terra. E que evento seria esse? Essas pessoas acreditam que foi a queda de Satanás. As pessoas acreditam que quando Satanás se rebelou no céu, né, e Satanás era um anjo muito poderoso, né, gente? Era Lúcifer. Então, ele se rebelou e carregou após si a terça parte dos anjos. Isso está escrito lá no livro de Apocalipse. E, como ele foi expulso do céu, ele caiu aqui na terra e causou essa destruição na terra. Então, quando fala aí que a terra estava sem forma e vazia, porque já tinha acontecido alguma coisa nessa terra e as pessoas acreditam que foi a queda de Satanás, tá? Eu não vou dizer se eu concordo ou não concordo com essa teoria, mas é uma teoria que circula entre os estudiosos da Bíblia, tá? Em que eles se apoiam? Eles se apoiam quando Jesus disse aos seus discípulos, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Está escrito lá nos evangelhos, quando eles saem, né? Quando Jesus os envia de 2 em 2, né? Eles fazem muitos milagres, muitas maravilhas, né? E eles vieram alegre, contando as notícias para Jesus. E aí Jesus se lembra desse fato. Ele fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, eles utilizam esse versículo para dizer que depois dessa guerra no céu, em onde Satanás é expulso do céu e a terça parte dos anjos, ele é expulso do céu e cai como
um ser celestial caindo de cima para baixo provocaria uma destruição na Terra, e aí depois Deus começa a reconstruir a Terra. Isso é uma teoria, tá? A segunda teoria, qual é a segunda teoria, irmã Alessandra, que as pessoas falam sobre esses 2 versículos aqui que eu acabei de ler? A segunda teoria diz que a Terra era sem forma e vazia porque Deus ainda estava criando a Terra, tá? É a segunda teoria. Então, é como se eu estivesse falando assim, olha, hoje eu fiz um bolo. Hoje eu fiz um bolo de laranja. Eu dei a notícia que eu fiz o bolo. E a partir do versículo 2, parte B em diante, eu diria assim, olha, eu fiz um bolo de laranja, eu utilizei laranja, óleo, farinha de trigo, manteiga, ovos, e aí, tá entendendo? Então, alguns estudiosos da Bíblia diz que no primeiro versículo se fala de uma forma ampla, no princípio criou Deus os céus e a terra, e que a partir do versículo 2, parte B em diante, ele está dizendo como que foi esse processo de criação. Tá entendendo? Então, essa é a segunda teoria, tá? Então, nessa teoria, ela diz que quando diz assim, a terra era sem forma e vazia, era porque ela ainda estava num processo de formação. É como se fosse um bebê na barriga da mãe. Se você faz uma ultrassonografia com um mês e meio, 2 meses, você não vai ver praticamente nada. Você vai olhar ali, né? Às vezes o nosso marido, né, quem já tem filho aí, que já passou por essa experiência de fazer uma ultrassonografia grávida de 1 mês e meio, 2 meses, o marido vai lá e fala, cadê o neném? Não tô vendo nada, porque tá muito pequenininho, tá tudo em formação, né? E aí, por isso que a gente não consegue identificar. Então, quando fala aqui que a terra era sem forma e vazia, quer dizer que a terra ainda estava num processo de criação. Ela estava incompleta. Então, segundo essa teoria, né, entende-se que os primeiros 2 versículos de Gênesis faz uma referência ampla, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois ele vai dizendo o que aconteceu em todo esse processo de criação, tá? Os judeus, eles acreditam nessa teoria, tá? Nesse processo de criação. Inclusive, a minha professora de hebraico, que eu faço um curso com ela, ela fala exatamente isso. A gente vê o processo de criação da terra todos os dias e a gente não se dá conta. E ela fala sobre a gestação. Que quando fala assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito de Deus era como se fosse, né, vou dar um exemplo assim bem básico para você entender, como se fosse uma galinha ali chocando os seus ovos, né? Como se fosse o Espírito Santo ali sobre as águas, fazendo energizar aquelas águas para nascer o planeta Terra, né? Então os judeus, eles consideram essa teoria, né? Essa teoria da criação inicial de Deus, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Não saia daí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, se der tempo. Mas eu quero continuar aqui com vocês. O primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis é fundacional. O que isso quer dizer, gente? Trata-se da fundação. O primeiro versículo do livro de Gênesis é a fundação. Então eu posso dizer para você que está aqui comigo agora e para você que vai me ouvir depois, que o versículo mais importante da Bíblia é Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe por quê? Vou explicar agora. Adalto Lourenço diz que essa primeira frase da Bíblia define os 3 elementos básicos principais com que a ciência trabalha. Gente, olha, essa live aqui não tá pouca coisa hoje não, hein? A gente está falando aqui profundamente sobre essa fundação que está em Gênesis. Se você não consegue entender o princípio das coisas, você não vai entender os outros 65 livros da Bíblia. Não, você não vai entender. Se você não entender Gênesis, você vai ter dificuldade para entender os outros conceitos. Então, olha só. Nesse primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, tem 3 elementos básicos que a ciência hoje trabalha com esses elementos. Sabe quais são? Vou dizer para você agora. Gente, anota isso, tá?
tempo, espaço e matéria. A ciência não existe sem tempo, espaço e matéria. E tudo que existe hoje, tempo, espaço e matéria, foi criado por Deus no princípio. E eu vou falar isso com você agora. No princípio, sabe o que é isso? Tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Então, olha só, gente, coisa importante. Os 3 elementos da ciência estão escritos aqui nesse primeiro versículo de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo que a ciência conhece hoje em matéria de tempo, espaço e matéria, foi Deus que fez. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. O não sei falar isso direito, vou tentar falar direitinho aqui. Hans Georg Baumer diz que a criação dos céus e da terra é a base, é o começo de toda a história. Eu falei no início que nós estamos no ano de 2022. Pelo calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2022. Mas, pelo calendário judaico, nós estamos no ano de 5.782. Tudo que o homem conhece até agora, de tempo, de matéria e de espaço, foi Deus quem fez. Não existia tempo, não existia matéria, não existia espaço, até Deus dizer assim: haja luz. Se Deus não tivesse dito nada, não existiria nada. Essa é que é a verdade. Então, no livro de Gênesis, você vê Deus em cena. Você vê Deus criando todas as coisas. Gente, o universo, ele teve um princípio. Deus abriu as cortinas da eternidade e deu o pontapé inicial do tempo. Só existe tempo, só existe espaço, só existe matéria, porque Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Deus começa contando uma história, criando o universo. Se ele não cria o universo, não teria nenhuma história para contar. Antes do princípio, presta bem atenção, gente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes do princípio só existia Deus. A luz inacessível, só existia Ele. Ele quis criar os céus e a terra. Ele quis criar o universo. Nos refolhos da eternidade só tinha Pai, Filho e o Espírito Santo. E eles viviam em perfeita harmonia, em perfeita felicidade, até que Deus resolve criar os céus e a terra. Então, Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas. E quando Deus passou a existir, irmã Alessandra, quando Deus passou a existir, Ele não passou a existir, meu filho, minha filha. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o autor da eternidade. Ele não passou a existir. Ele é autoexistente. Tá dando para entender a profundidade do livro de Gênesis? A vida estava nele. Tudo que existe, existe porque Ele quis criar no princípio. Ele trouxe à existência
todas as coisas. Ele planejou tudo. Ele planejou a nossa redenção. Ele planejou a nossa criação. Ele planejou a nossa salvação. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Coisa linda, gente. Tudo isso nós estamos vendo somente nesses 2 versículos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador. Segundo a palavra que nós lemos aqui, Deus é o Criador. O Espírito Santo é o energizador, né? Quando a terra estava em formação, né? Vamos dizer, quando a terra estava grávida, né? Quando a terra estava grávida, quando tudo era ainda informe, sem forma, aos nossos olhos, né? Aos olhos de alguém que pudesse estar ali contemplando, a terra não tinha forma, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas, dando energia, energizando, fazendo as coisas acontecerem, dando origem ao planeta Terra. E o Filho de Deus foi o revelador de todas essas coisas. O Filho de Deus foi o revelador de todas essas coisas. Por quê? Porque Deus cria por meio da sua palavra. Deus cria por meio da sua palavra. O pessoal aqui do ministério falou que travou. Rogéria, pessoal que tá aí comigo, tá travado? Ou foi só lá para elas? O pessoal do ministério delas tá dizendo aí que travou. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? A live tá indo legal aí? Tá indo? Ah, então amém. O pessoal tá botando maravilha aí porque eu acho que tá indo. Então deve ser um probleminha lá na internet de vocês aí. Dá uma olhadinha, gente. Então, gente, Deus criou. Aí você fala assim, onde estava Jesus? Onde estava Jesus nessa hora? Gente, Jesus estava ali. Deus estava criando. O Espírito Santo estava energizando para dar origem à terra. E o Filho estava ali. Onde que ele estava? Ele é a própria palavra. Olha, quando Deus fala assim, haja luz. Gente, presta atenção nisso. Isso é muito importante. Jesus, o Deus Filho, ele não era Jesus Cristo ainda revelado, mas ele era o Filho. Ele estava como um agente da criação. Sabe por quê? Porque foi por meio dele que Deus fez o universo. Sabe por quê? Quando Deus fala assim, haja, a palavra que sai da boca de Deus já é o próprio Filho. Dá para entender isso? A palavra que sai da boca de Deus, quando Deus fala assim, haja luz, haja divisão nas águas, haja luminares, quando Deus fala haja, quando a palavra sai da boca de Deus, já era o Filho. Porque todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. Vamos ler isso lá em Hebreus. Vamos lá, gente. Vamos ler alguns versículos. Porque esse é um assunto muito importante e você não pode ter dúvida, tá? Você não pode ter dúvida quanto a essas passagens, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Olha só o que está dizendo aí. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha aí, gente. O Filho fez o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, por quem? Pelo Filho, também fez o universo. Deus fez o universo através do Filho, porque Jesus é a própria palavra. Vamos ler lá também Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Eu não deixei marcado aqui. Aí pode ser que eu demore aqui um pouquinho para achar, tá, gente? Mas vocês já procuram na Bíblia de vocês aí. Colossenses 1,16. Diz assim, ó. Olha o que está dizendo em Colossenses 1,16. Presta atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui, se você observar bem, ele está falando da obra de Cristo. Outro versículo, para a gente confirmar o que eu estou falando. Evangelho de João, capítulo 1, bem conhecido.
tá? Mas lendo esses versículos que a gente acabou de ler juntamente com esse, você vai entender que lá no início, na criação, as 3 pessoas estavam lá. Deus Criador, o Espírito Santo energizando tudo aquilo ali, tá? Trazendo vida a tudo aquilo ali, e o próprio Filho, que era a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então percebeu? No princípio, o Verbo estava lá, com Deus, ele estava no princípio. Lembra desse versículo lá de Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem estava lá no princípio? O Filho já estava lá no princípio. Quem é esse Filho? É a palavra. Quando Deus manda, quando a boca dele fala, ali já estava a palavra de Deus, que é quem? O Verbo. E quem é o Verbo? É Cristo. E aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então se trata exatamente da mesma pessoa. Gente, o livro de Gênesis, especialmente esse capítulo 1 aqui, tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Olha, já vai dar 11 horas. Olha quanto tempo eu já estou falando aqui. E eu só estou nos primeiros versículos de Gênesis. É interessante a gente observar que Deus cria e depois ele enche. Ele cria a terra e depois ele enche essa terra. E a gente vê tantos princípios maravilhosos, gente, aí na criação de Deus. A gente vê nessa criação de Deus, vamos voltar lá para Gênesis. Vamos só pensar um pouquinho sobre isso, gente. Quando Deus fala assim, olha, quero ler com você aí Gênesis capítulo 1. Olha aí. E disse Deus, versículo 6: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Deus separou águas e águas. Eu vou explicar sobre isso, talvez hoje não vai dar, mas eu vou explicar, tá? E o que existe aí nesse processo criador de Deus? Existe ordem, existe fronteiras. Até aqui você vai, daqui você não vai mais. Existem limites. O sol vai iluminar até certa hora, depois ele tem um limite. Depois a lua e as estrelas vão iluminar a partir daquele momento. As águas vão se separar. As águas de cima e as águas de baixo. Eu vou explicar sobre isso. É muito profundo, gente. É muito profundo, tá? Que eu vou explicar. Então, aí na criação a gente vê ordem, a gente vê fronteiras, a gente vê limites, a gente vê domínio. Quando Deus chama a existência as coisas, dando nome para as coisas. Haja luz, haja separação entre a luz e as trevas, haja águas, separação das águas, luminares. Deus vai dando os nomes. E depois o próprio homem, né, ele dá nome aos animais. Aí está falando de domínio. Quando você fala de nome, você fala de um domínio. Quando você dá nome a alguma coisa, é um domínio, né? Vou dar um exemplo aí, bem básico, né? Eu fiz uma história e eu que tive que dar um nome para minha história. A partir do momento que eu dei um nome para minha história, essa história é minha. Ela é meu domínio. Ela é minha criação. Então, o livro de Gênesis fala exatamente sobre tudo isso. Mas olha só uma coisa interessante do livro de Gênesis que eu queria que você pensasse agora comigo. Enquanto as demais criaturas são criadas segundo as suas espécies, vamos ler, versículo 21, Gênesis 1, 21. Eu quero que isso fique bem claro, porque isso aqui é um princípio, tá? Versículo 21 diz assim, olha só. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom.
No versículo 24 e 25 diz lá, ó: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus criou os animais selváticos segundo a sua espécie, animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Mas quando ele vai criar o homem, né? Enquanto ele cria os animais segundo as suas espécies, Deus não faz o homem segundo a sua espécie. Então, presta bem atenção nisso, que isso também é um princípio. Muita gente dizendo que o homem é uma espécie, é um animal. Não concordo com isso. Porque Deus não fez o homem segundo espécies. Não é isso que está escrito na Bíblia. Deus fez o homem à sua imagem. Deus fez o homem à sua imagem. O que quer dizer isso? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Quando Deus diz que ele faz o homem, ele não cria conforme espécie. Ele faz segundo a sua imagem. O que isso quer dizer? Deus coloca no homem 3 coisas. Aí, ó, mais uma vez o 3, tá, gente? O 3 se repete bastante aqui no livro de Gênesis, especialmente nesses 2 capítulos. Personalidade, moralidade e espiritualidade. Isso difere o homem dos animais. Anota isso também. Deus, quando Deus faz um homem à sua imagem, ele coloca nele personalidade. O que é personalidade? Conhecimento, sentimento e vontade. Só o homem tem isso. Capacidade de conhecer as coisas, conhecimento. Sentimento, capacidade de sentir as coisas. Vontade, capacidade de fazer escolhas. Quando Deus cria o homem à sua imagem, ele coloca nele personalidade. Ele coloca nele moralidade. Isso é uma coisa que Deus colocou no homem. O que quer dizer moralidade? Liberdade versus responsabilidade. O homem é o único ser que ele tem senso moral. Ele sabe quando está fazendo uma coisa certa e ele sabe quando está fazendo uma coisa errada. Essa liberdade que Deus dá ao homem, ela vem atrelada a uma responsabilidade. Isso quer dizer que nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia que era errado. Eu não sabia que não podia fazer isso. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus dizendo isso. Sabe por quê? Porque Deus mesmo criou o homem à sua imagem. E Deus sabe que o homem tem liberdade para fazer escolhas. E junto a essa liberdade, vem também a sua responsabilidade. E a terceira coisa, Deus colocou no homem espírito. Espiritualidade. O homem é o único ser que foi criado para ter comunhão com Deus. Por isso, o homem é um ser espiritual, diferente dos animais que foram criados segundo a sua espécie. O homem tem espírito. Isso quer dizer o quê? Que o homem tem capacidade de se relacionar com Deus. Isso é muito importante. E isso é um princípio poderoso expresso no livro de Gênesis. Então, tem muita gente que cria um monte de situações aí. Depois a gente vai conversar sobre isso conforme a gente for seguindo pelo livro de Gênesis, né? Muitas seitas, muitas heresias, muitas coisas que as pessoas falam. Se as pessoas conhecessem o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 1 que a gente está agora, não diria tanta abobrinha e tanta bobagem. Quando Deus cria o homem, ele não cria segundo espécies, como fez com os animais. Ele cria o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ele coloca no homem personalidade, ele coloca no homem moralidade, ele coloca no homem espiritualidade. Uma coisa interessante também que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre... Gente, eu não cheguei ainda na metade da live, não consegui falar tudo que eu gostaria de falar, estou no capítulo 1 ainda. Mas eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a questão do descanso. Olha que coisa, gente. O descanso está no livro de Gênesis.
quando Deus cria todas as coisas e no sétimo dia ele descansa. Isso é um princípio maravilhoso também para a nossa vida. Me fala uma coisa, Deus precisa descansar? Deus precisa descansar? Responde aí, gente, vocês que estão comigo aqui agora. Deus se cansa? Deus se cansa? Deus fica cansado? Existem vários textos na Bíblia que diz que o nosso Deus não se cansa nem se fadiga. Ele é Deus. Ele não se cansa. Mas por que Gênesis diz que no sétimo dia, após ter criado todas as coisas e o homem no sexto dia, ele descansa no sétimo dia? Essa palavra descanso, o descanso de Deus, não é o descanso que vem após ao cansaço. Esse descanso de Deus fala da satisfação de um trabalho bem feito. Quando fala assim, no sétimo dia Deus descansou, sabe o que isso quer dizer? Que Deus ficou satisfeito com tudo que ele criou. Então essa palavra descanso está atrelado à satisfação por um trabalho feito. Mas por que Deus faz isso? Para nos dar exemplo. Para nos ensinar que existe um tempo para o trabalho e existe um tempo para o descanso. Já não é um aprendizado muito lindo para a nossa vida hoje, gente? Não é um aprendizado para a gente? Quando a gente descansa, quando a gente dorme, você dorme e Deus continua cuidando do universo. Você acorda e o universo está funcionando perfeitamente. Deus não precisa do homem para manter o universo. Nós precisamos de descanso para recarregar as baterias, para renovar as nossas células neurais, nosso corpo físico. Deus não precisa descansar porque se cansa. Ele descansa porque ele, primeiro, ele está satisfeito com o trabalho que ele realizou. E ele nos dá exemplo. Vocês também precisam descansar. Então são princípios maravilhosos que a gente aprende aqui no livro de Gênesis. Gente, eu não vou ter condições de terminar, porque já tem 1 hora de live, vai dar 1 hora aqui, daqui a pouco a live fecha e eu não vou conseguir falar para vocês o que eu gostaria de falar. Mas eu quero deixar para vocês, para quinta-feira, eu quero falar com vocês sobre esse processo de gestação da terra, tá? Eu nem comecei ainda a falar sobre isso, gente, eu só falei por cima. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na nossa Bíblia, quando tá escrito assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, no princípio criou Deus o céu e a terra. 9 palavras, incluindo artigo, incluindo tudo, tá? No princípio criou Deus o céu e a terra. 9. Mas no hebraico são 7. 7 palavras. No hebraico, no princípio criou Deus os céus e a terra, são 7 palavras. E essas palavras, elas são lidas da direita para a esquerda, porque o hebraico é lido da direita para a esquerda. E aí, na próxima live, eu vou fazer a transliteração de Gênesis 1:1, explicando que todo o processo de criação já estava no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós vamos falar sobre cada palavrinha dessa no hebraico e o que ela quer dizer. Gente, vai estar bênção pura. Eu não vou falar agora porque eu não vou ter tempo. Eu tenho que explicar direitinho. Não adianta eu sair jogando as coisas aqui e não explicar para vocês. Mas vai estar muito bom. Então eu quero te convidar para quinta-feira que vem nós estarmos juntos aqui, continuando esse assunto, tá, gente? Continuando o assunto da criação de Deus no livro de Gênesis.
capítulo 1 e capítulo 2. Gente, e eu nem entrei no capítulo 2, né? Que eu vou dar muitos detalhes sobre a criação da primeira família, do homem e da mulher. Gente, o livro de Gênesis é um livro espetacular. Então, quinta-feira que vem eu quero estar com vocês aqui também. E eu deixo falar uma coisa para vocês. Quem tá comigo aqui, depois, se você quiser, claro, né? Se você quiser, você vai mandar para mim pelo direct aqui do Instagram o seu número de telefone. Seu número de telefone, quem quiser, que eu vou estar criando um grupo do Gênesis. Toda quinta-feira eu vou estar enviando, né, se Deus quiser, né, gente? Se Deus me ajudar, né? Um PDF da aula, não é legal? Tudo que eu falei aqui, né? Explicadinho, por escrito, num PDF, que depois você pode imprimir, anotar tudo direitinho, se você perdeu alguma informação, não é legal? O PDF de hoje já está pronto, tá? Só que eu não vou liberar o PDF hoje, porque eu não consegui dar a aula toda. Eu quero falar sobre, no princípio criou Deus os céus e a terra, em hebraico. Eu quero explicar essa frase em hebraico e o que ela quer dizer. Tá bom, gente? Então, quem quiser, alguns eu já tenho, né? Tem a Amandinha aqui, Rogéria, Hermoncione. Se vocês quiserem, vocês me mandam lá. Eu quero, a Amanda botou eu quero, né? Eu vou criar um grupo chamado Gênesis no Instagram. Instagram não, gente, no WhatsApp. Não se preocupe, porque eu não vou ficar mandando informação nenhuma desnecessária. O grupo é só pra mim enviar o material pra vocês, tá? Dica de livro dentro daquele assunto, o PDF da aula, toda quinta-feira. Então, esse PDF de hoje já está pronto, tá? Só que eu não vou mandar agora, eu vou formar o grupo primeiro. Quinta-feira que vem, eu já vou estar mandando esse PDF para você, tá bom? De presente, né? Para que você possa estudar na sua casa com calma, com tranquilidade. Tudo que a gente fez aqui, a missionária Adélia também disse que quer. Então, missionária Adélia, não tem seu telefone, hein? Então você vai lá depois no direct, na mensagem, e me manda seu telefone, seu nome, tá? Que eu vou criar um grupo só pra isso. Imagine, gente, que coisa legal. Toda quinta-feira uma aula sobre o livro de Gênesis e um PDF pra você, né? Pra você ter pra você. Você pode imprimir e estudar sobre o assunto que a gente estudou aqui na aula. Não vai ser legal? Vai ser bênção, né? Então vamos começar esse ano de 2022, gente, mergulhada na palavra, aprendendo a palavra, nos enchendo da palavra, cheios da palavra. Tenho certeza que 2022 vai ser um ano maravilhoso, porque a gente está abastecendo as nossas raízes, né? O mês de Shevá, né? Eu expliquei sobre isso no início da live. Depois vai lá, tá, gente? Assiste, porque é muito bom. Então, gente, ó, quero deixar um beijo pra vocês. Obrigada, pessoal que tá aqui comigo até agora, tá bom? E aí, quinta-feira que vem, a gente vai estar dando seguimento aqui nesse assunto de Gênesis, tá bom? E quem quiser, coloca lá, manda mensagem pra mim, ó, meu telefone é esse, eu quero entrar nesse grupo aí sim. E aí, toda quinta-feira, a gente vai estar estudando junto aqui, você vai estar recebendo seu PDF aí no grupo do WhatsApp pra você imprimir e estudar em casa, tá bom? Beijo pra todos, obrigado, gente, por tudo. Envie essa live depois pra alguém, toca nesse aviãozinho, envia essa live pra alguém, vamos divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um restante de semana abençoado e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.